Hoje eu quero compartilhar com vocês algo bem especial que o Senhor ministrou comigo. O Senhor ministrou essa série de mensagens no meu coração já faz um tempo, e todos esses temas que o Senhor ministrou é o que a gente está trabalhando aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre obediência. O Marcos também fez uma arte bem da hora aí sobre obediência. Ah, esse moleque, cara, fala a verdade. Tem até legal ali, ó. One way, obediência, o único caminho, ó, para que você possa agradar o Senhor, é ser obediente a Ele. E eu quero compartilhar com vocês, como na semana passada eu contei a história para vocês de um casal. Quem lembra o nome do casal? Vamos lá? Quem que arrisca o nome do rapaz? Ficou difícil, né? Dylan. Muito bem, quem falou aí? Boa, Manu. E o nome da menina? Olha, as meninas lembram, né? E a gente aprendeu um pouco a história deles. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma outra história. Mas essa é uma história um pouquinho mais elaborada. É a história de um jumentinho chamado Jerico. Velho, Deus vai trabalhando na criatividade da galera. E é uma história bem especial. Acontece que há mais ou menos aí uns 2000 anos atrás, tinha um burrinho chamado Jerico. Um jumentinho, na verdade, chamado Jerico. E ele era um jumentinho muito especial, mas ele estava numa fase da vida dele de bad vibe. Estava muito triste. Porque toda a família do Jerico, que morava com ele naquele estábulo, estava trabalhando. Eles faziam alguma coisa, então todo dia de manhã eles tinham uma função. Mas Jerico, por ser o menorzinho da leva, ele não tinha nada para fazer. Então, durante boa parte da vida dele, foi pastar, dormir e comer, que é o sonho de boa parte dos adolescentes, não é? Comer, dormir, e o que eu falei o resto? Eu falei 2 vezes comer então. Comer, dormir e descansar. É a mesma coisa também. Enfim, Jerico só podia fazer essas coisas. E o que trazia um pouco mais de alegria para o coração de Jerico é que nos finais do dia, no fim dos dias, à noite, ele podia encontrar os outros jumentinhos ali que trabalhavam e contava para ele as histórias deles. E Jerico tinha uma história favorita, a história de uma jumentinha chamada Mercedes, ó. Tudo nome da hora, cara. Fala a verdade. É para vocês não esquecerem esses nomes. Essa jumentinha, ela estava carregando um profeta muito conhecido nosso, né? Olha, me escapou o nome do rapaz agora. Pera que eu marquei. Opa. Mas eu... Opa. Como é que chama a jumentinha que falou lá? Ele estava carregando quem? Quem lembra? Balaão. Eu ia falar Baal. Por isso que eu ia errar por muito. Parece igual, mas é muito diferente. Mas amém. Essa jumentinha estava levando um profeta chamado Balaão. E esse cara estava indo profetizar contra o povo do Senhor. Durante esse processo ali da caminhada, essa jumentinha viu um anjo e ela teve que parar. Mas Balaão não viu esse anjo. Ele estava tão ficcionado naquilo que ele foi fazer, pelo aquilo que ele ia receber, que ele nem viu o anjo. Balaão então ele bate na jumenta para que ela segue, e na hora que ele bate na jumenta, Deus permite que a jumenta fale com ele. E se você duvida disso, está lá na Bíblia, pode ler que está lá. Quando ele bate ali na jumenta, a jumenta fala para ele: cara, por que você está me batendo? Ele fala: porque você parou no meio do caminho. E quando ele fala isso, Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo que está parado na frente dele. E a história, né? Jerico gosta dessa história porque a Mercedes pôde ser usada pelo Senhor para parar o profeta Balaão antes que ele profetizasse contra o povo de Deus. Depois disso, depois que o profeta viu o anjo, recebeu uma advertência ali do Senhor, ele volta sem profetizar contra o povo de Deus. Uma outra história que Jerico gostava bastante era a história de Barnabé, que era um jumentinho que carregou uma mulher grávida.
O dono de Barnabé era um homem chamado José. E durante um momento muito especial na vida de Barnabé, ele pôde ser usado por José para carregar ele e a sua esposa grávida, para que ela pudesse ter o bebê dela lá em Belém. Quando ela chega em Belém, todas as pousadas estavam cheias, e então o único lugar que José pôde levar a sua esposa foi por um estábulo também. Lá o Barnabé até encontrou alguns animais que era amigo dele, ele conta isso para Jerico, e aí então nasce o filho de Maria, um menino chamado Jesus. Barnabé ficou doido, porque vinha gente de todo lado adorar esse menino, e começaram a chamar ele de rei, de Messias. E Barnabé então pôde carregar no seu lombo Maria e o seu filho, que era um rei. Olha que incrível essa história de Barnabé. Jerico escutava todas essas histórias, cara, e dentro dele vinha um vazio enorme, porque ele sabia que no outro dia ele ainda ia pastar, ele ainda ia comer ali e descansar, e era só o que ele podia fazer. Ele não podia nem brincar com os seus jumentinhos ali, que eram irmãos, porque todos eles eram culpados. Passou-se um tempo, então Jerico viu o seu dono, durante uma tarde, receber 2 jovens rapazes. Esses rapazes estavam tendo uma conversa meio acelerada com o seu dono. Jerico ficou um pouco curioso, chegou um pouco perto para tentar entender o que estava acontecendo ali. Foi quando ele percebeu que esses homens vieram atrás de um jumentinho. Jerico já ficou, cara, pode ser eu esse jumento aí, pode ter um trabalho para mim. Então o dono de Jerico começa a se aproximar dele, abre a porteira ali onde Jerico estava, chama ele, ele vai todo alegre. Quando chega lá, ele fala: esse aqui é o meu jumentinho que nunca foi montado. Eu tenho certeza que o Jerico pode atender a necessidade de vocês. Jerico fica todo, já vai saltitante, seguindo esses 2 rapazes, até que ele chega perto de uma cidade, começa a escutar um alvoroço, todo mundo gritando. Quando algumas pessoas chegam do lado dele, já jogam os seus mantos sobre o lombo dele, ele sem entender muita coisa. De repente, um homem senta em Jerico. E quando ele começa a caminhar por perto da cidade, ele escuta as pessoas dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas jogavam os seus mantos para que Jerico pisasse. As palmas e os gritos fizeram Jerico entender que ele estava carregando um rei. E ele falou: uau, cara, que nem Barnabé eu estou carregando um rei, mas eu estou carregando ele já adulto. Barnabé carregou ele criança, eu estou carregando um rei adulto. Então ele escutou as pessoas falando de Jesus, e ele lembrou que era o mesmo rei que Barnabé um dia tinha carregado. Jerico então começou a, como é que chama quando o cavalinho marcha? Não é marcha, trotar, né? É isso aí, começou a trotar de tanta alegria que ele estava. Ele trotava. Mas quando chega dentro da cidade, Jesus desce de Jerico, dá um tapinha no seu lombo assim, como uma despedida, e acabou a missão de Jerico. O seu dono vem buscar e ele está extasiado por esse momento. Nossa, eu carreguei o rei. Eu devo ser realmente um jumento muito especial, cara, porque a minha primeira missão foi carregar o rei. Eu sou muito embaçado, sou demais, cara. E ele chega contando essa história para todo mundo. Todos os jumentinhos escutando essa história ficaram ali boca aberta com o Jerico. No outro dia então, o dono de Jerico já, quando acordou, já foi atrás dele. Tem um trabalho para você, vamos lá. Então ele joga no lombo de Jerico 2 sacos imensos de azeitonas. Diferente de como era ter Jesus no seu lombo, os sacos de azeitona machucavam um pouco as costas do Jerico, eram meio ásperos. Jerico já não estava tão confortável com essa missão, porque também durante todo o percurso, quando ele se cansava
O dono dele puxava o seu cabresto, não deixava ele descansar. E ele começou a entender que trabalhar não era tão legal assim quanto ele imaginava. Quando ele chega no estábulo, já era tarde da noite, ele estava exausto. E ele para o Barnabé e fala: cara, eu não acredito que o nosso dono pegou o jumento que carregou um rei e colocou nas costas dele azeitona, cara, no outro dia. Não acredito que eu sou um jumento para isso não. Sou um jumento que carrega rei. Barnabé já era um jumento mais velho, entendia um princípio, né? Que era: Jerico, no final das contas, nós somos só um jumento. E o nosso papel é carregar a carga, seja ela qual for. A gente precisa fazer isso com excelência. Sendo ela um rei ou um saco de azeitona, o que importa para a gente é servir com muito amor e zelo. E Jerico responde para ele: cara, então eu acho que eu não quero trabalhar mais. Passou uns dias, Jerico, mais uma vez, foi pego para mais uma missão: carregar azeitona agora para Jerusalém novamente. Mas quando ele está chegando em Jerusalém, ele escuta novamente os gritos, já fica alvoroçado. Ah lá, acho que o rei está lá de novo. Vai que ele lembra de mim, vai que ele quer montar em mim de novo, vai que eu posso fazer uma missão especial. Mas dessa vez, os gritos que ele escutava não era hosana, não era bendito é o rei, era crucifica-o, crucifica-o. Jerico então fica um pouco sem entender, até que ele vê o mesmo rei que ele levou sendo chicoteado, sendo colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Ele carregava uma cruz com as suas costas toda ferida, o sangue tomava conta de todo o seu corpo. Jerico, no desespero de ajudar o rei, ele puxa, a corda que segurava ele na mão do servo que cuidava dele, no intuito de ajudar Jesus. Ele falava: eu preciso ajudar ele está sofrendo sozinho, é o rei. Como assim? O que está acontecendo? Eu preciso ajudar ele a carregar essa cruz. O servo puxa Jerico, que não consegue sair do lugar. Jerico então vê os soldados romanos obrigando um homem a carregar a cruz junto com Jesus. O servo que estava com Jerico já não aguenta mais o que ele está vendo, pega Jerico e leva ele embora para o estábulo. Quando Jerico chega lá, ele está entristecido. Ele não consegue entender o que aconteceu com o povo que gritava hosana e agora gritava crucifica-o. Como alguém que amava tanto ele agora passou a odiar tanto ele? O que aconteceu? Ele buscou o seu conselheiro, foi até Barnabé, o velho jumento. Ele falou: Barnabé, eu não entendo, cara. Eu vi o mesmo rei que você carregou e eu carreguei. Ele estava carregando uma cruz, ele era um rei, ele não tinha que carregar nada, ele tinha que ser carregado. E as pessoas batiam nele, as pessoas colocaram uma coroa de espinhos nele, ele estava ferido, e eu não pude ajudar ele. Barnabé olhou para ele, deu um sorriso com a boca já meio murcha e falou para ele: Jerico, eu lembro de quando eu levei a mãe e o pai de Jesus para ter ele. Eles contavam uma profecia sobre ele, que um dia ele morreria para que todos os outros fossem salvos. A cruz que você via Jesus carregando era a cruz que ele ia morrer, cara. Mas por mais doloroso que seja tudo aquilo que ele estava passando, pelo que ele ainda ia passar, ele estava fazendo aquilo porque aquilo ainda era bom, aquilo ainda tinha um propósito, e por isso ele obedeceu. E o clima ficou assim. Jerico olhava para Barnabé, e ele olhou para ele e disse: Barnabé, hoje eu entendo que
que se até um rei pôde carregar uma cruz, eu posso carregar quantos sacos de azeitona for necessário para servir as outras pessoas. Como a gente entendeu da outra história, essa também não é uma história de jumentos. É uma história sobre obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer, sobre ser obedientes mesmo quando a gente não entende. Talvez, se Jesus tivesse questionado aquilo que o Senhor tinha ordenado Ele a fazer, nós ainda não seríamos salvos. Talvez se Jesus escolhesse o caminho fácil, sem sofrimento, sem dor, porque eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os gregos procuraram Jesus pelo que ele sabia. Eles se encantaram pela sabedoria de Jesus. Eles falavam: cara, deixa isso para lá, vem viver com a gente quer que a sua sabedoria seja escrita em livros, que as pessoas possam escutar sobre você. Seu povo não te merece, eles nem te respeitam, cara. Jesus podia ter sido seduzido pelo conhecimento, pelo mérito que ele teria, mas ele escolhe obedecer aquilo que o Senhor manda ele fazer. Eu tinha escrito alguns pontos sobre essa mensagem, mas durante a intercessão o Senhor trouxe comigo outras coisas, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração agora há pouco. O Senhor me trouxe a lembrança a Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão: Abraão, olhe para as estrelas do céu, olhe a areia do mar, assim será a sua descendência. Você não vai conseguir contar a sua descendência, Abraão, porque você abençoará todas as famílias da terra. Mas para que Abraão pudesse abençoar e viver todas essas promessas, tinha uma condição: Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te enviar. Se Abraão não tivesse saído da sua tenda, ele ia continuar vendo um céu estrelado. Só que em vez de ele ver o céu estrelado a olho nu, ele teria que ver esse céu estrelado diante do véu da sua tenda. Ele nunca ia poder contemplar a verdade da promessa do Senhor se ele não tivesse saído da sua tenda. A gente vê outra história de um jovem. A Bíblia trata de dois. Na verdade, havia um voto que era chamado de voto de Nazireu. Eram pessoas que eram separadas para o Senhor. Essas pessoas não podiam tocar em coisas mortas, não podia tocar no vinho, uva, não podia cortar o seu cabelo. Só de ouvir tudo isso, eu acho que você já sabe que um deles era Sansão. Por isso que Sansão era um cara cabeludo. Ele era um dos caras que tinha um voto de Nazireu. O outro cara que tinha um voto de Nazireu era João. Mas há uma diferença entre os dois. Sansão, durante uma boa parte da sua vida, ele obedeceu o voto que ele tinha com o Senhor. Ele não negociava o que ele tinha com o Senhor. Mas Sansão, em um determinado momento da sua vida, a Bíblia fala que ele decide caminhar entre as vinhas. O que é muito curioso para alguém que não pode comer uva nem tomar vinho, né? O que você vai fazer entre as uvas se você não pode consumir elas? A verdade é que Sansão começou a abrir espaço para aquilo que ele não podia fazer pelo voto dele. Depois de um tempo, Sansão come o mel que estava dentro de um leão morto. Também não fazia sentido. E no final das contas a gente sabe como acabou a história de Sansão. Ele troca o seu segredo, o segredo da sua força, por um relacionamento da mulher amada, que não foi a prometida pelo Senhor, a mulher que ele conseguiu pela desobediência dos seus pais, fez com que ele perdesse tudo
o que Deus tinha para ele. Mas a gente vê uma história diferente com João Batista. Um homem que escolheu se separar. A Bíblia fala que as pessoas olhavam para ele e falavam que ele tinha um jeito estranho. Realmente o cara era estranhão mesmo. Mas João Batista tinha uma coisa nele que não era estranha: a convicção da promessa que o Senhor tinha para ele. A convicção da missão que ele tinha no Senhor não era estranha para ele. Ele sabia exatamente o que ele veio fazer: anunciar que o Messias estava próximo. O preço da obediência de João não foi louros, não. João não acabou a sua vida num castelo. Ele acabou a sua vida tendo a cabeça cortada por obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor nem sempre é fácil, mas a lição que João nos ensina é que o mundo podia ter a cabeça dele, mas o Senhor tinha o seu coração. Ele nunca negociou o coração dele com o mundo, mesmo quando isso custou a sua cabeça. Eu sei que na idade de vocês, eu já tive, por incrível que pareça, eu já tive essa idade também. Obedecer é quase um sinal de fraqueza. Parece que quando a gente é muito obediente, a gente não tem no nosso coração tão firme os sonhos que a gente vai viver. Porque afinal, se Deus falar para você renunciar aos seus sonhos, você estaria disposto? Parece que quem é obediente de verdade é quase um fraco, porque ele está sempre disposto a negociar os sonhos dele quando Deus fala não. E a real é que o mundo empurra isso goela abaixo para vocês, mano. E se você está achando que eu estou pegando pesado sobre ser assim, para pensar. Quando o Senhor pediu para você abrir mão do seu sonho, das suas vontades, dos seus desejos, parecia certo? Parecia que ia ser fácil? Parecia fazer sentido para você? Em algum momento Deus falou que tinha que fazer sentido para você? A verdade é que muitas vezes a gente fica esperando que o Senhor nos diga qual vai ser o lugar em que Ele vai nos enviar para que a gente possa sair da nossa tenda. Mas não foi isso que Ele fez com Abraão. Foi muito diferente. Abraão caminhou muito para que ele pudesse contemplar aquilo que o Senhor tinha para ele. E os olhos dele não contemplou totalmente as promessas que Deus tinha para ele. Mas sabe o que é um barato, mano? Os filhos deles e os filhos dos seus filhos puderam contemplar as promessas que Deus fez a Abraão, porque Abraão pagou o preço. Foi obediente ao Senhor. Se é para a gente falar de obediência, vamos lá. Quão difícil é obedecer aos nossos pais? Quantas vezes você já ouviu sua mãe falar: mano, sai com a blusa, vai fazer frio. Não tá frio. Aí esfria e você fala: nossa, minha mãe jogou uma macumba em mim. Olha só, o cuidado da sua mãe quase se torna uma maldição, porque você é desobediente. A sua imprudência faz parecer que o cuidado das outras pessoas é uma maldição sobre a sua vida, é um julgamento, quando na verdade é só amor. Nós temos dificuldade de obedecer os nossos pais. Deixa eu lembrar vocês, os seus pais foram as pessoas que cuidaram de vocês quando vocês não tinham nada para oferecer para eles, além de lágrimas e uma fralda suja lá. Era isso que vocês tinham para oferecer para os seus pais. Você acha que isso é muita coisa? Quantas noites em claro seus pais passaram cuidando de vocês? Quantas vezes seus pais desejaram que a doença que vocês carregavam tivesse neles para que vocês não sofressem? E hoje qualquer pedido parece uma condenação. Qualquer conselho
parece uma burrice. Afinal, nossa, eles viveram há muito tempo atrás, era um outro tempo, uma outra realidade. Você nem tem noção do que é viver hoje em dia, é muito mais difícil. Tá bom, pode ser mais difícil. Só que essa galera também passou por coisas que vocês não passaram, mano. E eles podem acrescentar na sua vida coisas que vocês ainda não têm. Mas você prefere a ignorância de achar que você sabe todas as coisas, que você é a pura sabedoria, ignorando o conselho das pessoas que te amam. Não é fácil não, cara. Você quer saber quanto é difícil? Qual foi a última vez que você parou para ouvir os seus pais, ou os seus avós, ou os seus tios, os mais velhos da sua família, sem esperar nada em troca? Somente ouvir aquilo que eles tinham para compartilhar com você em amor. Você parou com paciência e amor para ouvir as pessoas que te amaram por tanto tempo. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ouviu eles falar alguma coisa e tratou sem julgamento? Qual foi a última vez? A palavra de Deus nos fala a importância de obedecer. Deixa eu só ler aqui. Olha, vai estar lá em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa. O que o Senhor fala para você obedecer seus pais não é porque isso ia ser uma fase chata da sua vida, é porque Ele quer que você tenha uma vida longa, uma família feliz. Ah, mas Dô, você nem sabe como é que é estar em casa, mano. Meu pai e minha mãe é mó zica, vive implicando comigo, complicam com tudo, só reclamam, meu. Pessoas extremamente chatas, complicadas. Deixa eu te falar, você acha que é seu posicionamento de ser um filho duro vai fazer com que seu pai seja um pai melhor? Ou talvez seja o seu posicionamento transformado que vai incentivar o seu pai e sua mãe a se transformar. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mano, mas seus pais podem não ter tido bons pais. Talvez a história deles também seja triste, e por isso eles nunca conseguiram cuidar de vocês com todo cuidado, porque eles não foram tão cuidados assim, mano. Talvez as feridas que feriram eles na infância ainda estão ferindo, e você, em vez de estender amor, está estendendo julgamento. Em vez de você procurar amar os seus pais para que eles sejam mudados, você tem estendido a eles uma cruz para que eles sejam crucificados, porque afinal eles tinham que saber cuidar de mim. Vocês esquecem que seus pais também foram crianças, adolescentes, adultos cheios de traumas, cheios de problemas que talvez eles nem superaram ainda. E você, em vez de tentar obedecer ao Senhor e honrar os seus pais para que eles pudessem ser curados, é difícil demais, Dô. Eu prefiro só me afastar. É duro o ofício, mano. Sabe por que é duro? Porque é verdade. A verdade não desce redondo. E a gente precisa entender o nosso posicionamento na nossa casa, mano. Sabe quantos pais eu vi chegando aqui pelos posicionamentos dos filhos? Vários pais chegando aqui na igreja por conta do posicionamento dos filhos. Sabe quantas famílias a gente tem visto os pais se posicionarem porque os filhos se posicionaram? Muitos pais. Mas eu posso te falar uma coisa: enquanto os seus pais não se posicionarem, ainda não é o suficiente. Enquanto os seus pais não se transformarem, ainda não é o suficiente. Porque Deus ama você assim como ama aquele que já recebeu essa promessa. Na intercessão a gente teve um tempo de compartilhar algumas coisas, e algo que eu compartilhei com eles foi algo que o Senhor ministrou comigo num tempo em que eu me comparava muito, em que o Senhor falou para mim: Douglas, eu não tenho filhos prediletos, esses caras não receberam antes de você porque eu amo mais eles.
mas eu tenho filhos que são íntimos, e eles já receberam porque eles estão mais perto de mim do que você. Talvez aquilo que você tem visto o seu amigo viver, que você ainda não viveu, é porque você não está buscando tanta intimidade quanto o seu amigo está buscando. Mas você pode viver isso. Você pode viver isso. Você pode ver a sua casa ser transformada. Você pode ver seus pais sendo alcançados pelo amor do Senhor. Se você escolher derramar sobre eles o amor que um dia foi derramado sobre você. Ou você acha que você é mais especial que eles? Você acha que você é mais merecedor que eles? Entendam um princípio: nós precisamos honrar os nossos pais. Deus não deixa isso como eu aconselho vocês, se der, vocês honram seus pais. Se os seus pais forem bons, vocês honram seus pais. Não. Honrem os seus pais. É um mandamento. Mas meus pais se aproveitaram de mim, mas meus pais são difíceis. Você não precisa fazer tudo. Se eles estão te mandando fazer alguma coisa errada, você pode filtrar isso. Você não precisa obedecer as coisas erradas que eles mandam você fazer. Por exemplo, meu pai me mandou assassinar uma pessoa, eu tenho que obedecer? Pelo amor de Deus, a gente é maduro o suficiente para entender que não. Mas eu sei que 99% das vezes seus pais não te pedem coisas absurdas. E o que eles pedem para vocês são coisas para mudar a vida de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor. Amém? Amém? Um outro ponto que a gente precisa obedecer o Senhor. E para a gente poder falar sobre esse ponto, eu quero compartilhar com vocês uma história que está em 1 Samuel, cadê aqui? Capítulo 15, e a gente vai falar um pouco sobre a história do rei Saul contra o rei Agag. Quem já ouviu essa história aí? Aleluia, vamos conhecer aí, galera. Precisa dar uma lida na Bíblia, é muito bom, isso aí vai te ajudar. Talvez você já estudou essa história, você só não conhece ela com esse título. Então vamos lá. A palavra de Deus nos fala, se vocês puderem ir passando, pode ir soltando devagarzinho ali, fazendo favor. É 1 Samuel 15, aí conforme eu vou falando, você vai passando para eles acompanhar. A palavra de Deus nos fala que um dia Deus deu uma ordem para Saul. Repete comigo, ordem. Agora repete com vontade, ordem. Amém. Deus dá uma ordem para Saul. Ele fala: Saul, junta o seu exército, porque a gente vai guerrear contra os amalequitas, e a gente vai destruir tudo. Repete comigo, destruir tudo. Você entende que Deus não falou destrua isso, mas não tem um mas, destrua tudo. Mas o que acontece é um pouco diferente. Saul está lá lutando com Agag contra o exército amalequita, um exército que aterrorizou o povo de Deus por anos. Foi o exército que perseguiu o povo de Deus quando ele estava no deserto, pra você ter noção de como os caras eram ruins. Mas então Saul tem uma brilhante ideia. Ele luta e vence o exército, mas ele poupa a vida do rei Agag e poupa os melhores carneiros, as melhores vacas. Mas ele destrói tudo que era profano, mas ele deixa essas coisas vivas. Se você parar para pensar, o que Saul fez nem parece ser ruim. Afinal, é ruim ter misericórdia de alguém? É ruim eu separar o que é melhor? Não parece ruim. Mas a palavra de Deus fala que quando Saul fez isso, o Senhor falou com Samuel. Samuel foi o profeta que ungiu Saul. O Senhor fala para Samuel: eu me arrependo do dia que eu escolhi Saul para ser o rei desse povo. Eu me arrependo.
Samuel desce ainda na madrugada para encontrar Saul. Na madrugada ele sai. Cara, eu preciso falar com esse cara. O que ele fez? Quando ele chega lá, a palavra de Deus fala que ele escuta o balido das vacas, que é o mugidinho das vacas, o balido das ovelhas. E começa: não era para ter matado tudo? Não era para ter destruído tudo? Quando ele questiona Saul, a resposta de Saul é: não, peraí, você está entendendo errado. Eu separei o melhor para o Senhor, eu vou sacrificar para Ele. Você está entendendo errado, cara. Não é que eu desobedeci, eu separei para a gente sacrificar junto aqui. Nós é parceiro, vamos sacrificar junto. Para que eu vou matar o melhor? Pode parecer até legal o que ele está fazendo, mas Saul desobedeceu o Senhor. A desobediência de Saul fez com que o Senhor tirasse dele o seu espírito e entregasse o reinado que era de Saul para Davi, porque Saul foi desobediente. Eu não quero nem julgar Saul de falar que ele separou o melhor para ele roubar depois, porque eu não estava lá e eu nem sei se essa é a verdade. Por mais que eu creio que foi isso, eu nem vou julgar ele nesse ponto. Vamos contar que ele separou aquilo lá realmente para sacrificar para o Senhor. Não importa, porque o que ele fez foi desobedecer o Senhor. E a resposta de Samuel para ele se encontra no versículo 22 do capítulo 15. Vamos ler junto. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura dos carneiros. Talvez você não tenha conseguido viver os sonhos de Deus para a sua vida e para a sua família, mano, porque você pode estar sacrificando muitas coisas da sua vida para o Senhor. Você pode estar entregando a sua juventude, a sua adolescência para Ele, mas você ainda está em desobediência. Talvez o Senhor está te pedindo algo que você ainda não quer dar, e é isso que tem impedido você de viver grandes coisas com o Senhor. A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 22, olha o que Jesus nos fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Parece algo simples de se cumprir, mas quando Jesus vai explicar isso para os fariseus e os religiosos da época, a galera não consegue entender por que isso daqui é igual aos 10 mandamentos, igual a 600 e tantas leis que os judeus seguiam. O que Jesus está falando é que, cara, o meu pai criou uma lei para que vocês não matassem, porque é melhor para vocês ter uma sociedade em que um não mata o outro. Deus está falando para vocês não roubar, porque é melhor para vocês ter uma sociedade que um não rouba o outro. Deus está falando para você não cobiçar a mulher do seu irmão, ou a mulher não cobiçar o marido da sua irmã, porque isso é melhor para vocês mesmo. Deus não está fazendo isso porque Ele é mesquinho, porque Ele quer tirar de você os prazeres da carne, é porque Ele entende que isso vai te afastar da presença dEle. E o que Ele está nos falando nesses versículos é: todos esses mandamentos procedem de dois. Amem o Senhor sobre todas as coisas, e ame o seu próximo como você se ama, porque você não vai querer que alguém roube a sua esposa. Se você não quer isso para você, você não vai fazer isso para ninguém. Se você não quer que ninguém te mate, você não vai matar ninguém. É algo óbvio, mas as pessoas tendem a ter dificuldade para entender o que é simples, porque nós, em vez de escutarmos a verdade do reino, a gente quer escutar a nossa própria verdade. Você quer poder olhar para você mesmo e falar assim: esse pecado aqui, o
pecado de não ter um relacionamento, esse aqui era naquele tempo, não é para agora. Agora o tempo mudou, mas não é isso que a Bíblia te fala, irmão. E entre a sua opinião e a Bíblia, eu pouco me importo com a sua opinião, eu fico com a Bíblia. E você tem que pensar assim, porque Jesus não é um Deus personalizável, alguém que você personaliza. Não, meu Jesus não liga para esse meu pecado, o meu Jesus não liga para pornografia, o meu Jesus não liga para as mensagens que eu mando para o meu contatinho. Cara, pouco se importa com o que o seu Jesus pessoal pensa, porque o Jesus que importa é o Jesus bíblico, é o Jesus que nós seguimos. E você precisa entender que essa é a opinião que importa sobre a sua vida, e que nós precisamos obedecer aquilo que Ele deixa para nós como mandamentos. A palavra de Deus ainda nos fala em João 14, 15 e 17: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará um outro encorajador que nunca os deixará, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas você o conhece, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Presta atenção nesse detalhezinho. Talvez você sempre olhou e falou: olha que doido isso. Todos os meus amigos já receberam o Espírito, mano, e eu não recebi o Espírito Santo ainda. Olha o que Jesus está falando nesse versículo: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará o outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. A sua desobediência tem afastado de você a presença do Espírito, mano. Talvez a dificuldade que você tenha para perdoar, a dificuldade que você tenha para vencer o seu pecado, é porque você está desobedecendo, Senhor. Eu já vou finalizar, e para último eu separei para vocês uma outra história. Dessa vez a minha. Alguns de vocês já escutaram algumas vezes, não só uma, né? Mas se você já ouviu, presta atenção para ver se você não percebe algum detalhe que talvez eu mesmo não percebi. Eu e a Gabi, a gente liderava o ministério não, a gente liderava uma célula, chamava Morada. A gente liderou essa célula por alguns anos. A gente teve altos e baixos com essa célula. A gente teve célula que foi 2 pessoas, teve célula que foi 1 pessoa, teve célula que é 40 pessoas. Mas a gente não se importava com a quantidade de pessoas que ia na célula. A gente se preocupava com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas um dia, Deus teve um convite diferente para a gente. E o nosso pastor nos chamou de gabinete, o pai daquela moça ali, ó, da Manu, o Lucão. E falou: Dô, conversamos com o pastor e a gente acha que é necessário abrir um ministério de adolescente. Falei: glória a Deus, uau, é isso, Lucão, vamos pra cima, tô com você. Então, Dô, mas o Senhor falou pra gente convidar você. Falei: misericórdia, Deus errou. Você é doido, Lucão? Eu não, cara. Sabe por que eu falei isso? Porque naquele momento eu tinha um grande pecado de estimação, e eu sabia no fundo da minha alma que aquilo ia ser uma brecha enorme para o ministério. Eu falei: não dá, Lucão, não dá, mano, não vai dar para me aceitar essa parada. Não, Dô, mas ora, pensa, antes de você tomar uma decisão, vê qual que é a decisão do Senhor. Parece que o que eu falei para você, né, Pablinho? Cadê o Pablinho? Ele estava por aí, ele deve estar viajando lá. Quando o Lucão falou isso pra mim, eu e a Gabi, a gente conversou, a gente orou, e o Senhor me trouxe à memória essa logo que vocês vê hoje aí dos Adolas, algo que Ele já tinha dado pra mim há alguns anos, que era o rostinho no meio do O, e eu tinha pensado que isso ia ser uma marca de roupa, pra vocês terem noção. Eu achei que o Senhor estava me chamando para abrir um bagulho de roupa. E aí
o Senhor me trouxe, Douglas, não é por acaso, cara. E eu, não, Senhor, se o Senhor estiver realmente me chamando, eu preciso que você me prove isso, porque eu não acredito que o Senhor está me chamando. Porque eu sei de várias pessoas que são muito mais capacitadas que eu, que estão muito mais prontas do que eu, e o Senhor não chamou elas ainda. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu sempre estava servindo no staff. Não tinha um culto que eu não servia, mas naquele culto, era um culto de domingo, quem veio pregar aqui foi o Vitão, que é cunhado daquela outra benção lá no fundo. E ele, quando ele subiu aqui, ele entregou uma palavra para o Japa, que o Japa ia receber uma espada do Espírito, que ele seria o intercessor dessa igreja. O Japa já era o intercessor, mas entregando para ele algo profético. Eu falei, uau, glória a Deus. Aí depois ele falou, e cadê o Dô? O Dô não veio hoje, eu não estou vendo ele lá em cima, sempre está servindo, pá. Eu falei, ai meu Deus. Eu estava sentado ali, ó, mais ou menos onde a Vi está. Eu levantei a mão e ele falou, mano, Deus te chama para cuidar de adolescente. Muito doido, cara, porque ele nem sabia de nada. A minha resposta para isso daí foi eu sair daquele lugar e ir lá na frente do tiro de guerra, naquelas grades ali, e eu chorei que nem criança. Porque eu falava, por que o Senhor está me chamando? Se tem gente mais pronta que eu que pode servir o Senhor. A resposta do Senhor para mim naquele dia impactou não só a minha escolha para o ministério, mas impactou minha vida até hoje, que ele falou, Douglas, quantos mais bem preparados eu vou ter que chamar para que alguém atenda o meu chamado? Quantos eu vou precisar chamar depois de você para que alguém atenda o meu chamado? Para que alguém obedeça o que eu estou mandando fazer? Meu irmão, você obedecer ao Senhor é muito maior do que você esperar estar santo para obedecer Ele. O processo da santificação na sua vida, que você se afasta dos pecados, que você seja livre dos pecados, é você estar caminhando com Ele. Você nunca vai conseguir ser livre do pecado sozinho. A sua vida nunca vai ser o suficiente para que você seja livre do pecado. Mas há alguém que pode caminhar com você, dividir o fardo dele que é leve, derramar o sangue dele sobre a sua vida, para que assim como o Jerico, aquele jumentinho da história, você possa perceber que o Senhor te chama para servir, mano. O Senhor te chama para obedecer o chamado dele. Não importa o quanto que você tem vivido de errado até agora. O que importa é se você vai obedecer o que Ele chama você para fazer. Eu quero convidar vocês nesse momento a abaixar a cabeça de vocês. Se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser começar a andar por aqui, pode começar a andar. Eu quero que vocês sintam a liberdade do Espírito agora. Mas eu não quero que isso se torne libertinagem. Eu quero que vocês comecem a refletir realmente o que o Senhor tem chamado vocês para fazer. Porque talvez a palavra que Deus tem para você hoje, meu amado, é: quantas vezes eu vou ter que te chamar para você verdadeiramente me obedecer? Quantas vezes eu vou ter que chamar seu nome para que você entenda o quanto eu te amo? Quantas vezes eu vou ter que falar para você a missão que eu tenho para a sua vida, para que você perceba que a missão que eu tenho para você não é sobre você? Quantas vezes eu ainda vou ter que repetir o quanto eu te amo? Quantas vezes o seu julgamento sobre a sua vida vai ser maior do que o meu julgamento sobre a sua vida, meu amado? Porque Deus decide te amar, então para de ficar preso nas suas mágoas sobre você mesmo. Durante essa canção eu peço para que vocês reflitam, cara. Para que vocês saiam daqui com uma convicção. Para que essa seja a nossa promessa, gastar a nossa vida aos pés do Senhor.
Que não seja só palavras vazias, que seja uma promessa real sobre as nossas vidas.